Olá, você que nos acompanha pela internet, é uma alegria ter você aí junto conosco e nós vamos dar início ao nosso devocional que vai estar no ar no dia 5 de julho pela manhã, e é uma alegria compartilhar desse momento onde nós vamos buscar a Deus juntos, agradecê-lo, honrá-lo por quem Ele é e por aquilo que Ele tem feito conosco em nossas vidas. Eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no Salmo 93 e nós vamos ler os versículos 1 e 2, que fala assim. Salmo 93, versículos 1 e 2, que fala assim para nós. Reina o Senhor, revestiu-se de majestade, de poder se revestiu o Senhor e se cingiu. Firmou o mundo que não vacila. Desde a antiguidade está firme o teu trono, tu és desde a eternidade. Nós sabemos que somos passageiros aqui, que somos como a flor da erva do campo, que somos temporários nesse mundo. Mas nós podemos crer e ter a certeza de que Deus que é eterno, que desde a eternidade existe, não tem início nem fim. Aliás, Ele é o alfa e o ômega, o início e o fim. Nós podemos descansar nele, porque Ele está governando todo este mundo. Vamos orar ao Senhor. Senhor, nós queremos te bendizer, te agradecer, porque no mundo de tantas incertezas, onde tudo é tão fluido, onde tudo é tão sem base, nós podemos crer, porque a tua palavra nos afirma que tu és desde a eternidade, Senhor Deus, que tu és santo, que tu és justo, que tu és bom. Nós podemos crer, Senhor Deus, que tu és o nosso único e verdadeiro Deus, Pai, e nós podemos descansar nisso. E nessa manhã, nesse momento, nós queremos te buscar, te honrar, te bendizer, porque só tu és Deus, Pai, e porque tu governas sobre todas as coisas desde todo sempre, Pai Santo, e para todo sempre. Nós podemos descansar nisso, Pai, e confiar que o Senhor está governando também as nossas vidas, apesar de tantos problemas, apesar de tantas aflições, apesar de tantas coisas que acontecem conosco, nós podemos descansar em Ti, Senhor Deus. Obrigado por isso, é a nossa oração, Senhor Deus, em nome de Jesus Cristo. Amém. Amém. Vamos cantar o hino 32, que fala sobre a fidelidade do Senhor. Hino 32. Oh,
Meus irmãos, eu queria meditar com vocês hoje no Salmo 145, versículo 17. Salmo 145, versículo 17. Que diz assim a palavra de Deus: Justo é o Senhor em todos os seus caminhos, benigno em todas as suas obras. Vamos orar? Senhor, nosso Deus e Pai, nós queremos te implorar e te suplicar que nesse momento, quando nós vamos meditar na tua santa e bendita palavra, que o Senhor fale conosco, que o Senhor aqueça o nosso coração, que o Senhor nos alegre, Pai Santo, nos exorte, nos corrija, Pai, e que o Senhor também, Senhor, Pai Santo, esteja abrindo os nossos olhos com o teu Santo Espírito para que nós possamos entender e compreender a tua palavra, Pai. Usa esse teu Filho, Senhor Deus, para proclamar a tua palavra. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém. Esse salmo é um salmo dos mais lindos que existem. Ele fala sobre a grandeza de Deus, a majestade de Deus, fala muito da bondade e da providência de Deus, mas ele também fala sobre a justiça de Deus. E é interessante que a gente sempre deixa para falar da justiça de Deus por último. A gente se acostuma a falar sobre o amor, e a gente se lembra sempre do versículo que fala que Deus é amor, que está lá em 1 João. A gente sempre fala que Deus é misericórdia, e esse salmo também fala que Deus é misericórdia. A gente sempre fala que Deus é compaixão, e esse salmo também fala sobre isso. Mas nós deixamos por último que Deus é justo. Eu entendo, como o pecador que eu sou também, que a gente tem medo da justiça de Deus. Que a gente tem medo de dizer que Deus é justo. E o medo é claro que nós sentimos, porque nós sabemos que somos imerecedores de tanto amor, de tanta graça. Nós sabemos que devemos a Deus por tudo aquilo que Ele tem feito em nossas vidas. Se reconhecemos que não obedecemos os seus caminhos, que não obedecemos os seus mandamentos, que não andamos os seus caminhos, e que a gente tem medo por causa disso. Eu entendo isso. Mas a gente precisa lembrar que Deus é justo. Deus é justo em todos os seus caminhos. Quando eu penso nisso, eu penso que primeiro Deus é justo em si mesmo. Porque só Ele sendo justo em si mesmo é que Ele pode andar de maneira reta, santa, justa e verdadeira. Deus é justo em si mesmo e nele não há pecado algum. Semana passada, nós vemos na devocional ao pela manhã, que passou a noite, dizendo que, lá em Levítico capítulo 11, dizendo que Deus é santo. E que porque Ele era santo, nós também deveríamos ser santos. Deus é justo porque Ele não tem pecado como nós. Ele não tem nada dentro de si mesmo que o leve ao erro, diferente de mim, de você, que nós precisamos lutar contra as nossas paixões internas. Precisamos lutar contra o nosso próprio pecado, que nos leva a pecar e fazer aquilo que desagrada a Deus e aquilo que é injusto. Deus é justo também porque Ele é santo, no sentido de ser perfeito. Né? Deus é perfeito. Jesus Cristo, quando estava falando no Sermão do Monte sobre perdoar os nossos inimigos, né, e orarmos pelos nossos inimigos, ele usou esse mesmo versículo de Levítico 11 e com uma ligeira diferença. Ele falou assim: sede vós perfeitos como perfeito é o vosso Pai Celeste. No sentido de que Deus ama a todos indistintamente. Ele não tem esse sentimento que a gente tem
de amar quem nos agrada, de amar quem nos faz bem. Deus ama, Ele dá sol sobre justos e injustos, Ele dá colheita para bons e maus. Ele não faz essa distinção que nós fazemos. Então Deus é justo em si mesmo. Por isso Ele é justo em todos os seus caminhos. Ele é justo quando exerce sua justiça. E eu queria lembrar de 3 fatos bíblicos que demonstram a justiça de Deus. O primeiro fato bíblico que todos nós sabemos e que foi um fenômeno mundial, que foi o dilúvio, onde Deus julgou toda a humanidade porque todos estavam longe de Deus e cada um andava como que bem queria. Diz o texto bíblico que a iniquidade estava atingindo níveis tão tremendos que Deus exerceu a sua justiça. Mas mesmo quando exerceu sua justiça, Ele demonstrou misericórdia pela humanidade e fez com que Noé construísse uma arca e sustentou a Noé e sua família na preparação dessa arca. Sustentou a Noé e os animais que Ele colocou lá dentro durante 1 ano e 10 dias. Ficaram lá dentro e não faltou pão, não faltou mantimento. E a partir dali Deus refez toda a humanidade. Deus é justo também, foi justo quando julgou Sodoma e Gomorra por causa do seu pecado, que foi tamanho e tão grande. Deus foi justo também com Edom, quando Edom resolveu se afastar de Deus totalmente. E com o tempo ele foi julgado também. Hoje em dia a gente sabe que Edom acabou. O que existe são outros povos que foram morar lá agora e habitam aquela região montanhosa de Edom. Deus é justo nos seus julgamentos. Mas Deus também é justo dando medida da sua palavra para nós. Ele não nos escondeu a sua vontade, Ele não nos escondeu o que nós devemos fazer. A palavra de Deus demonstra o que nós devemos fazer e o que agrada a Deus. Em Miqueias capítulo 6, o profeta fala ali, Deus te declarou ao homem o que deves fazer. Em Deuteronômio 29 fala assim, que há muitas coisas que não são ocultas, mas a maioria das coisas nos foram reveladas, e foram reveladas para que nós crescêssemos e obedecêssemos. Deus é justo nisso. Ele não vai fazer surpresa alguma conosco. Não tem pegadinha com Deus. Deus declarou para nós o que nós devemos fazer, então Ele é justo nisso. Mas Deus também é justo ao nos dar a salvação. A palavra de Deus diz que Jesus Cristo veio ao mundo para satisfazer a justiça de Deus. Todos nós andávamos segundo as nossas próprias vontades. Só o profeta fala que todos nós buscávamos o nosso próprio bem-querer e nenhum de nós buscava a Deus. Nenhum de nós queria se aproximar de Deus. Mas Deus enviou Jesus Cristo para nos buscar, para nos salvar, para morrer por nós na cruz do Calvário, morrer a nossa morte. E o apóstolo Paulo, em Romanos 5, fala que ele satisfez a justiça de Deus, morrendo ali na morte de cruz, para que a justiça de Deus fosse satisfeita. Deus é justo. O que para nós, a nossa salvação é de graça, para Ele teve um alto custo. Para Ele custou a Jesus Cristo, mas a sua justiça foi satisfeita. E agora, porque a justiça de Deus foi satisfeita, eu e você podemos dizer que somos salvos, porque cremos em Jesus Cristo. E todo aquele que crê em Jesus Cristo é declarado justo por causa de Jesus Cristo. Jesus Cristo é a expressão exata da justiça de Deus. É a exata expressão do ser de Deus. E Jesus Cristo também julgou as pessoas com equidade. Nós vemos isso quando trouxeram para ele a mulher samaritana, a mulher adúltera, para ser julgada e condenada. Mas se você se lembrar bem do texto bíblico, há um detalhe ali. Só foi trazida a mulher. O homem não foi trazido. E ninguém adultera sozinho.
E Jesus Cristo falou assim para aqueles homens: quem não tem pecado, que atire a primeira pedra. Aqueles homens foram embora. Jesus Cristo falou para aquela mulher: vai, não peques mais. Deus é justo em todos os seus caminhos e nós podemos confiar nisso. E todas as suas obras são benignas. Mesmo o julgamento de Deus, mesmo o juízo de Deus, quer dizer que Ele está exercendo o bem para a preservação da humanidade, para a preservação do seu nome, para que o seu nome seja exaltado, para que o seu nome seja engrandecido. Mas eu quero te dizer uma coisa muito importante. Se você crê em Jesus Cristo, e eu espero que você creia em Jesus Cristo, não por medo do inferno, mas para que você tenha vida verdadeira já nesse momento. Você não precisa ter medo do inferno. Você pode ter esperança verdadeira de que você já é salvo e que você estará nos céus. Você pode ter esperança verdadeira de que não precisa mais ter medo, porque Jesus Cristo morreu por você na cruz do Calvário. E quando a gente fala sobre isso, a gente tem que colocar o julgamento que virá com certeza para todas as pessoas e a certeza de salvação, porque Jesus Cristo morreu por nós na cruz do Calvário. Nessa manhã, eu quero lembrar para você que você não precisa ter medo de Deus ser justo, mas que você pode descansar nele, porque a justiça de Deus, ela é santa, justa, verdadeira e perfeita. Meus irmãos, quando a gente fala da salvação em Jesus Cristo, a beleza disso é que nós não só somos salvos por medo do inferno, você não tem que buscar a Deus por medo do julgamento que Ele vai fazer no futuro, mas a gente precisa ter, a gente serve a Deus e a gente busca a Deus na certeza de que Ele nos dá vida eterna desde agora e que através disso nós vamos andar em retidão desde agora e vamos nos tornar cada vez mais parecidos com Ele na questão da justiça dele também. Eu queria que você descansasse hoje no Senhor, se alegrasse no Senhor, lembrasse de que o julgamento que Deus vai fazer no futuro também é santo, também é justo, também será perfeito, mas que você pode descansar no Senhor, porque Deus é justo. E se você crê em Jesus Cristo, você já está justificado e você não é mais culpado. Você pode descansar nisso e você pode viver uma vida plena para Deus agora, porque Deus é justo e é benigno em todas as suas obras. Que Deus nos abençoe, meus irmãos. Nós vamos cantar o hino 177, meus amados irmãos. Hino 177, eu peço que você que está ouvindo e participando pela internet também cante com a gente o hino 177. Jesus.
orar. Senhor, nós queremos te agradecer porque pudemos te buscar nessa manhã, pudemos refletir sobre quem tu és, sobre o Senhor ser justo, sobre a sua justiça, Pai, e como nós devemos descansar em ti, Senhor Deus, sabendo que o Senhor, Pai Santo, é santo, justo, verdadeiro, e que o Senhor está sempre ao nosso lado, se relacionando conosco, Pai. Nós queremos te agradecer por isso, Pai, e queremos te implorar que o Senhor nos abençoe nesse dia, que o Senhor abençoe o nosso viver, nos transformando, fazendo com que nós, Senhor Deus, não só descansemos em ti, mas que nós também, através da leitura da tua palavra, através de ouvirmos a tua palavra, que o Senhor nos transforme e o Senhor nos conduza em retidão, Pai Santo, para satisfazermos os teus caminhos, Pai. Amém. Também, Pai, nós te imploramos e te suplicamos que o Senhor transforme o nosso país, que o Senhor transforme a nossa nação, que o Senhor, Pai Santo, faça com que a nossa nação seja uma nação que te tema, Senhor Deus, que uma nação que entenda que precisa prestar contas a ti também, Senhor Deus, e que nós podemos, Pai Santo, pensar e refletir sobre isso, Pai. Dá-nos, Senhor Deus, entendimento da tarefa que nós temos de levar o teu evangelho para outras criaturas, Senhor Deus, para que elas possam ser salvas da tua ira e do teu julgamento também. Amém. Deus. Pois essa é a tua vontade para as nossas vidas também, Pai. Abençoa-nos, Senhor Deus, fortalece-nos, nos dê um tempo de descanso no Senhor, nos dê um tempo de meditar no Senhor e faz com que nós possamos ser edificados por ti, Pai. É a nossa oração em nome de Jesus Cristo. Amém, Senhor. Amém.